Olá, meus amados, eu sou a pastora Valdênia Bretas e eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero trazer algo especial nessa noite, algo que possa trazer alegria ao seu coração, algo que possa verdadeiramente mudar a sua história. Eu gostaria, antes de iniciar essa mensagem, orando por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, sua família. Eu gostaria que você, nesse momento, você pudesse fazer essa oração juntamente comigo. Senhor meu Deus, nós te damos graças. Nós chamamos a tua presença neste lugar. Pedimos ao Senhor que venha alcançar as nossas vidas. Venha alcançar, Senhor, o nosso coração. Toma cada pessoa, Pai, que se encontra nesse momento triste, angustiada, abatida, preocupada, ansiosa, depressiva. Todas as pessoas, Senhor, toma nas tuas mãos agora. Que o Senhor venha fortalecer os teus filhos, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, que o Senhor possa alcançar cada pessoa. Toma as famílias nas tuas mãos, traga proteção. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar ao nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero ministrar o seu coração e o tema dessa mensagem é o remanescente de Deus. Eu quero começar dizendo para você o que é o remanescente. O que significa esse nome remanescente? Remanescente significa sobrevivente. São todos aqueles que sobrevivem, que resistem ao mal. Todos aqueles que permanecem firmes, fiéis ao Senhor. Esses são os remanescentes de Deus. E eu quero falar sobre isso. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Mateus, capítulo 22, eu gostaria que você acompanhasse comigo, se você puder. No versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados pelo Senhor, o Senhor chama todos, o Senhor não deixa ninguém de fora, o Senhor ama cada vida, cada pessoa, mas poucos são escolhidos, diz a palavra do Senhor. E esses poucos escolhidos são os remanescentes de Deus, são aqueles que buscam viver uma vida sincera na presença de Deus, são fiéis ao Senhor. Esses são os remanescentes de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre o remanescente é que o remanescente, ele ama a palavra de Deus. O remanescente, ele busca conhecimento através da palavra. Ele busca se fortalecer através da palavra de Deus. O remanescente, ele vive a palavra. Ele vive a verdade. E que verdade é essa? A verdade que vem do Senhor. A verdade que liberta, a verdade que transforma, que é a palavra de Deus. Então o remanescente, ele busca uma vida baseada na palavra de Deus. Ele busca caminhar com o Senhor. Mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações, ele continua firme. Ele não desiste. Então esse é o remanescente. O remanescente é também aquele que é fiel a Deus. É aquele que mesmo diante das dificuldades, ele permanece fiel. Ele permanece firme nas promessas de Deus. Ele permanece firme com a sua fidelidade para com o Senhor. Em todos os aspectos, financeiro, com a sua vida. Enfim, ele é fiel ao Senhor, fiel aos princípios, aos mandamentos de Deus. Esse é o remanescente. O remanescente, queridos, também são aqueles que oram, que buscam ao Senhor. São aqueles que clamam a Deus, aqueles que perseveram, aqueles que lutam, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor através da oração. Então o remanescente, ele ora sem cessar. Assim como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele cita para nós na palavra do Senhor que nós devemos orar sem cessar, sem parar. Precisamos ser perseverantes na nossa oração.
Precisamos clamar ao Senhor em todo o tempo. E este é um tempo de clamar. Esse é um tempo de buscar com maior intensidade ao Senhor. Queridos, o remanescente é aquele que, mesmo diante da circunstância, mesmo diante da crise, mesmo diante das dificuldades, ele não deixa de orar. Ele não deixa a sua fé se abalar, se abater por causa da circunstância. Ele luta, ele ora, ele clama, ele confia no Senhor. Este é o remanescente de Deus. Querido, o remanescente também, diz a palavra do Senhor, que são aqueles que não se rendem ao pecado. São aqueles que, mesmo com todas as dificuldades, nós não somos perfeitos, nós erramos, mas nós reconhecemos o nosso erro, nós nos colocamos diante do Senhor, nós mudamos de vida. E esses são os remanescentes, que permanecem fiéis, firmes, não se rendem ao pecado. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, permanece firme. Não busca viver uma vida no pecado, mas busca viver uma vida na presença do Senhor. Ah, que maravilhoso! É poder contar com os remanescentes, porque o Senhor, Ele conta com os seus remanescentes. O Senhor, Ele conta com os seus remanescentes para quê? Para fazer a diferença nessa terra. O Senhor conta com você, com a sua família, com a sua casa, para fazer a diferença nessa terra. E mesmo com as dificuldades, e mesmo em meio às dificuldades, você continua lutando, continua guerreando, você é um sobrevivente. Isso é remanescente, é sobreviver, é viver uma vida lutando. Não é viver uma vida fácil, não é viver uma vida tranquila, mas é viver uma vida buscando a vontade de Deus. É renunciar, é abrir mão, é ajudar, é estender as mãos para as pessoas. Isso é um remanescente. E Deus conta com você. Eu quero trazer uma mensagem, uma palavra que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Vai trazer para nós a história de Elias, o profeta do Senhor. Elias foi um homem que ele orava e Deus respondia a sua oração. Era um homem usado por Deus. Um homem que quando ele ora ao Senhor, Deus manda fogo do céu. Um homem cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Um homem usado pelo Senhor. E diz a palavra do Senhor, nós vamos ler agora no versículo 14. Acompanhe comigo se você puder, você e a sua família. Versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso para com o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para tirá-la. Aqui Elias, ele estava questionando a Deus e dizendo para o Senhor que ele estava sozinho, que não restava mais ninguém, nenhum remanescente, só ele, que ele estava só. E Deus então começa a trazer para Elias que ele não estava só. Nós vamos acompanhar no versículo 18, que a palavra do Senhor diz assim: olha o que o Senhor responde para Elias. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, o Senhor dizendo para ele, eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não o beijou. O Senhor estava dizendo para Elias: Elias, você não está sozinho. Eu deixei 7.000 remanescentes nessa terra. E eles estão todos espalhados por aí.
Você não está só, querido. A sua família não está sozinha. O Senhor está com você e tem mais outros, muitos outros aí, muitos outros remanescentes espalhados por aí, clamando ao Senhor e buscando ao Senhor. Tem muitas pessoas aí fazendo a diferença nessa terra. E você não está só. O Senhor está dizendo para você hoje, Elias, você não está sozinho. Você não está só. O Senhor, Ele cuida de você, o Senhor sustenta, o Senhor abençoa, o Senhor protege, o Senhor cura, Ele transforma, Ele está guardando a sua casa, querido. Enquanto nós, remanescentes do Senhor, estamos fazendo a diferença nessa terra, e como nós podemos fazer a diferença? Nós podemos fazer a diferença orando, nós podemos fazer a diferença estendendo as nossas mãos para ajudar outras pessoas. Nós podemos ligar para alguém, falar de Jesus. Nós podemos fazer muitas coisas, levar a palavra de Deus para fazer a diferença nessa terra. Queridos, Elias achava que estava só, que estava tudo perdido. Mas o Senhor diz para ele, você não está sozinho, Elias. Você não está sozinho. Tem outros remanescentes que eu deixei. 7.000. Aleluias, glória a Deus. Será que você pode dar um glória aí na sua casa? Será que você pode dizer, o Senhor cuida de mim? O Senhor está cuidando de você. Assim como Ele também estava cuidando de Elias. Naquele momento que Elias estava passando de perseguição, de dificuldade, tribulação, momento muito tenso, momento de tristeza, mas o Senhor estava ali cuidando dele, o Senhor estava ali guardando a sua vida, abençoando a sua vida. E assim também o Senhor está fazendo conosco, cuidando de nós, cuidando da nossa vida. Queridos, 7.000 não se prostraram, não se renderam a Baal, não se renderam ao pecado. Eles permaneceram fiéis ao Senhor, fiéis a Deus, não se renderam, aleluias. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Existe um povo que não tinha se contaminado pelo pecado. Existia ali um povo que havia permanecido fiel ao Senhor. E também existe hoje um povo que permanece fiel a Deus, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, da situação, da crise. Permanecem firme, glorificando o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus, mesmo diante das dificuldades. Nós somos remanescentes de Deus, queridos. E o Senhor, Ele não precisa contar conosco, mas Ele conta conosco. Ele escolheu contar comigo e com você para fazer a diferença nessa terra. Aleluias, glória a Deus. Querido, Deus ainda conta com seus remanescentes. O Senhor está dizendo para você e para sua família que Ele conta com vocês. Ele conta com cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento. O Senhor está contando com você. Mesmo com a sua pouca força, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações. Nós não somos perfeitos, o Senhor sabe disso. Mas Ele nos aperfeiçoa, Ele nos faz perfeitos, aleluias, através de Cristo Jesus. Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta. O Senhor, Ele quer abençoar a sua casa, quer abençoar a sua família, para que você possa estender as mãos para outras pessoas. Queridos, deixa essa palavra entrar no seu coração, deixa essa palavra entrar na sua vida. O Senhor, Ele não quer que você fique na situação que você está. Ele não quer que você esteja passando pelas coisas que você está passando. Mas para que tudo possa mudar, você precisa confiar em Deus. Você precisa ativar a sua fé. Porque ativando a sua fé, você ativa a sua esperança. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Queridos, ainda existe um povo, olha o que eu estou dizendo para você, ainda existe um povo que faz a diferença nessa terra.
Talvez você já se decepcionou, talvez as pessoas decepcionaram você, você já não acredita mais que as coisas podem ser diferentes, você deixou de ter fé em alguém, deixou de confiar em alguém e as coisas têm se tornado mais difíceis para você. Talvez você que está me ouvindo pensou até em parar, em desistir, chegou até a ser questionado por você mesmo. Será que está valendo a pena servir ao Senhor? Será que está valendo a pena caminhar com Deus? Eu quero dizer para você que vale a pena caminhar com Deus. Vale a pena buscar ao Senhor. Eu me lembro um dia que eu estava muito triste, eu estava angustiada e eu disse para o Senhor na minha oração: Senhor, eu acho que não existe pessoas sinceras, não existe remanescente. Eu me lembro que eu usei exatamente essa palavra, não existe, eu estou só, não existe pessoas boas, não existe. E eu comecei a dizer isso para o Senhor na minha oração. E pedindo ao Senhor que me fortalecesse, pedindo ao Senhor que me abençoasse. E ali terminei a minha oração. Eu me lembro que o tempo passou e aí eu fui para um culto na igreja e comecei a orar ao Senhor, comecei a buscar. Ali estava sentindo a presença de Deus, estava sendo tocada pelo Espírito Santo. E naquele momento o Senhor falou ao meu coração para que eu pudesse estar olhando para trás. Quando eu olho para trás, entra uma irmã na igreja, uma visitante. E essa visitante, ela entrando na igreja, o Senhor disse para mim, disse ao meu coração: está entrando aqui o meu remanescente. E eu disse: Senhor, existe remanescente. O Senhor disse: existe. Você não está só. Existem muitos remanescentes por aí. Remanescente é aquele que tem um coração sincero, que quer Jesus de verdade, que abre o coração para Deus entrar. E eu me lembro que essa moça, naquela mesma noite, ela se reconciliou com o Senhor, abriu o coração para o Senhor. E eu comecei a discipulá-la, comecei a ajudar, comecei a conversar, a acompanhá-la. E eu me lembro que eu pude aprender tanto. Eu pude ver como que Deus é maravilhoso, como que Deus é tremendo. Aquela moça, ela começou a abrir o coração para Deus e Deus começou a transformar a vida dela. Eu me emociono cada vez que eu me lembro disso, porque Deus disse para mim exatamente as palavras que eu havia dito na minha oração. Ele usou a palavra remanescente para dizer para mim: olha, existe remanescente. Existem muitas pessoas espalhadas por aí que são sinceras. Existem muitas pessoas que estão por aí clamando o meu nome, diz o Senhor. Muitas pessoas que buscam a Deus com o coração. E eu quero te convidar você e a sua família a abrir o seu coração, a deixar Deus entrar, a fazer com que o Senhor entre, que o Espírito Santo de Deus possa entrar e tirar talvez preocupação, talvez insegurança, cansaço, todas as situações que você tem sentido. Nós estamos vivendo num tempo tão incerto, num momento que a gente não sabe como será o amanhã, como que será, como é que as coisas vão acontecer, a gente não sabe. Mas a palavra do Senhor diz que o amanhã só pertence a Deus. Está nas mãos do Senhor, é Ele que cuida de nós e nós precisamos, queridos, confiar em Deus. Precisamos acreditar que as coisas vão mudar, que esse tempo ruim vai passar e que nós não estamos sozinhos. Existem muitos remanescentes por aí, aleluia! Será que alguém pode dar glória aí? Cadê os remanescentes do Senhor? Dando glória, exaltando o nome do Senhor neste momento. Aleluias, como é bom, querido, saber que nós não estamos sozinhos, que existem outras pessoas que também, como nós, confiam no Senhor, vivem uma vida buscando a Deus, vivem uma vida sincera, uma vida diante do Senhor. É isso que nós precisamos, saber que podemos contar com os nossos irmãos em Cristo. E eu quero trazer essa palavra ao seu coração, quero orar por você, pela sua casa, pela sua família e dizer para você, mais uma vez, você não está sozinho. Nós estamos com você. Nós estamos juntos nessa.
para vencer todas as dificuldades, porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos vencer, querido. Se você ficar isolado, ficar sozinho, você não consegue vencer. Mas se você estiver junto, se você estiver orando, clamando, buscando, você se fortalece, você se levanta. Então vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. E se você puder, onde você está agora, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de abençoar a sua vida, a sua casa. Eu gostaria, se você pudesse aí nesse momento segurar na mão dessas pessoas que estão aí perto de você. Se não tiver ninguém, não tem problema. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, tome agora nas tuas mãos cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor, onde essa palavra está chegando, onde essa palavra está alcançando. Que o Senhor venha agora em nome de Jesus Cristo, está alcançando os corações, está trazendo esperança, trazendo fé, renovando, abençoando, cuidando de cada vida, de cada pessoa. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar cada um dos remanescentes. Cada